Paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos. Vamos sentar. Juntos podemos meditar na palavra do Senhor. Amém. Finalizamos o primeiro encontro perguntando quão confiável é a Bíblia. Praticamente todo mundo concordará que se Deus, o único Deus, verdadeiramente falou, então as pessoas que ignoram a sua palavra não podem ter uma felicidade duradoura. Mas nem todo mundo realmente crê que a Bíblia é a palavra do Deus vivo. E ninguém deve crer nela sem razões suficientes. Você não tem que acreditar só porque eu estou falando. Você tem que acreditar porque ela é. Porque você entendeu aquilo. É um princípio da nossa igreja que você não tem que acreditar em nada que você não tenha entendido. Você tem que entender. Senão você não tem que engolir só porque eu falei não. Algumas pessoas que fazem esse estudo terão a mesma convicção do que eu, de que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Desejarão continuar a usando. Outros terão dificuldades para dar à Bíblia um lugar tão poderoso em sua vida. Se você não entende, se você não compreende, se você não acredita, se você não tem fé, senta, Daniel. Se você não tem a fé suficiente para entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus, você vai ter dificuldade nos seus ensinamentos. A primeira coisa antes de você ler é você entender que ela é a palavra de Deus. Para que a nossa busca de felicidade permanente tenha sucesso, temos de procurá-la, a Bíblia, no relacionamento com o nosso Criador. Como que você ouve a Deus? Já fiz esse exercício com algumas pessoas. Como é que Deus fala? Através da natureza, da palavra. Natureza, palavra, o que mais? Da esposa. O que mais? Até através de animal ele fala. Animal, o que mais? Deus fala. Sonho. Aonde fala com sonho? Daniel. Da lua também. O que mais? O nosso coração também. Anjo. Mas nós temos uma regra que é como que Deus fala de uma forma natural. A palavra de Deus. Qualquer outra forma ela é sobrenatural ou extraordinária. Nós não chegamos lá ainda, você ainda vai ouvir isso. Tá? Então nós temos que entender que Deus ele fala como Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Ele escolheu se comunicar conosco através da palavra de Deus. Se você não fala a língua que Deus quer que você fale, o que acontece é que você não se relaciona com Ele. Aí nós temos o casal Nicolas e Alice. Se eles não conversarem, se eles não se relacionarem, passado algum tempo, o relacionamento deles vai ser apenas o quê? Funcional. Vejo muito casamento desse jeito. Dorme na mesma cama, divide o mesmo salário, mora debaixo do mesmo teto, mas são desconhecidos. Não sabe o que um gosta, o que o outro quer. Ninguém não tem relacionamento, porque não tem conversa. Se você não conversa, se você não se relaciona, o que acontece é que esse relacionamento ele vai ser sueiro. Quantos amigos nossos eles vão ficando no passado, que você não fala mais? Aquela amizade que parecia uma amizade para a vida inteira, de uma hora para outra, você não sabe se a pessoa casou, se não fez. Estava conversando com a minha irmã a respeito de uma amiga nossa em comum, e eu falava assim, pô, sabe da fulana, não sei o quê? Que fulana? Eu falei, fulana, tal, assim, tá. Eu falei assim, ela separou. Ele separou? O fulano, eu falei, não é esse, é o outro. Ela já tinha separado do outro, separou desse agora. Ela, poxa, nem converso mais com ela. Andava junto, saía, passeava, saía para dançar, não sei o que e tal. Amiga, vivia junto, passeio, viajando. Relacionamento com Deus é a mesma coisa. Se você não tem a leitura diária com o Senhor, da palavra de Deus, você não ouve mais. Deus nos fez com uma boca e dois ouvidos para que a gente possa mais ouvir do que falar. E às vezes diante de Deus a gente mais fala do que ouve. Para que nossa busca de felicidade permanente tenha sucesso, temos de procurar um relacionamento com o nosso Criador. Podemos fazer isso somente ouvindo a sua palavra. E a temos na Bíblia. E a melhor notícia de todas é que Deus disse em seu livro
é o combustível para o prazer cristão. Então, através das Escrituras, nós somos alimentados, somos felizes nele. Benefícios e o poder das Escrituras Sagradas. Na Bíblia há muitas confirmações de que o seu propósito é alimentar e não reduzir a nossa alegria. Nós as encontramos quando colocamos os olhos nos benefícios da Bíblia que sustentam, aprofundam a nossa verdadeira felicidade. Deuteronômio 52. Nicolas. Deuteronômio. Eu achei. Eu coloquei 52 aqui. Agora vai saber o que é, né? Deixa eu ver se é 32. 32. 32, versículo 46 e 47. Diz, Deuteronômio 32, 46, 47. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisas vãs, antes é a vossa vida, e para esta mesma palavra prolongueis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Então, o final de Deuteronômio é o período antes da morte de Moisés. Moisés já havia ferido a rocha. Deus manda ele falar para a rocha, e ele estava tão bravo com aquele povo que ele pega o cajado e desce na rocha. Ele estava batendo em quem ali? Em Deus. Então ele estava agredindo a rocha como se ele estivesse agredindo o próprio Deus. E aí aquele relacionamento dele com Deus naquele momento foi quebrado. A rocha que Deus dá. Representava, quando ele bateu na rocha, em vez de falar a rocha, ele estava demonstrando a ira dele, não contra o povo, mas contra Deus. Então Deus impede ele de entrar na terra prometida. Pô Deus, mas pô, foi muito duro, né? O cara ficou 40 anos lá no Egito, depois mais 40 anos no deserto, lá andando com as ovelhas, depois 40 anos ele recebe comissionamento e vai andar lá no deserto 120 anos, porque o cara pisou na bola uma vez. Deus ele... Mas qual era o relacionamento que ele tinha com Deus? Quanto mais é dado, Face a face. Quando Arão, seu irmão, e Miriam contestam a autoridade, Deus aparece e fala assim: com vocês eu falo de outras formas, com o meu servo eu falo face a face. E aquele versículo que o André citou, ele é muito legal, porque depois do bezerro, né, de ouro, e aí Deus fala que não vai mais com o povo, e aí Moisés, eu fico ouvindo aquela cena lá: Deus, não nos deixe sair desse lugar se a tua presença não for conosco. Como que nós vamos saber se nós estamos te agradando? Como? Entendeu? Então ele está ali mostrando o relacionamento dele com Deus, a necessidade dele da figura do Senhor. Então o ato dele foi muito mais sério do que qualquer outra pessoa, porque ele se relacionava com Deus, ele conhecia o Senhor. Só uma perguntinha dentro disso aí. Deus falava com ele face a face. Mas quando Moisés pediu para ver a Deus, aí Deus vai e não bota. Face a face é uma figura de linguagem. Ah, tá. Próximo. Ele ouvia diretamente. Ele ouvia, o face a face não era que ele via. Ninguém viu a Deus. Porque lá Até tem uma discussão. Eu li agora recente e ele falou: não, Está metido, né? Tudo ele leu, né? lá na penha, lá você só vai ver de costa e tal. A minha bondade, uma característica de Deus. É como antigamente Deus falava com as pessoas através de profetas, né? E com ele falava diretamente com Moisés, algo útil. As pessoas tinham que ir no tabernáculo, tinha toda aquela construção para poder se comunicar com Deus através do sacerdote. Eles não tinham contato direto com Deus. A pessoa que mais teve um relacionamento de proximidade com Deus. Entendeu? Tanto que quando você vê em Apocalipse, uma das duas testemunhas que se levantam lá, uma delas se diz que é Moisés. Entendeu? Então, a figura de Moisés, quando ele se relacionava, daquele jeito que ele se relacionava com Deus, imagina o rosto dele ficar brilhando, de estar na presença de Deus, que coisa mais louca. Vou olhar.
pastor, se esse face a face é figurativo, quando ele descia do monte, o rosto dele estava sempre resplandecendo, que até o povo tinha dificuldade de ficar olhando. Vai daí. Figurativo? Sim, não. O rosto de Face a Moisés. face. Não, face a face é figurativo. A presença de Deus gerava o brilho nele. Tem uma palavra que as pessoas cantam que chama Shekinah. Shekinah é a manifestação da glória de Deus. Não é só a glória de Deus. Deus ele se manifesta com a glória dele. Se Deus derrama a sua Shekinah, derrama seu Shekinah. Se ele derramar a Shekinah dele aqui na igreja agora, morre todo mundo. Moisés, ele tinha um relacionamento tal com Deus, e claro que havia uma proteção também, em que ele se relacionava com o Senhor de uma proximidade tal que aquele brilho de Deus passava para ele. E aí ele vem e bate na rocha. Quando ele bate na rocha, aí vamos trazer de novo o exemplo do adultério. A dureza do fato, entendeu? Contra quem você comete o ato. É um exemplo que eu dou para as pessoas. Se você bater o seu carro num carro de um pedreiro, nada contra o pedreiro, é uma coisa. Se você bater num carro de um juiz federal, é outro problema. Entendeu? Uma autoridade eclesiástica não é aquela autoridade Senado, alguma coisa desse tipo, deputado, é outra coisa, é outro problema. Os problemas que vão gerar, imagina você fazendo um pecado contra Deus. Por isso que falo que se você cumprir toda a lei e deixar de fazer você já é digno do inferno, porque esse pecado ele vai direto contra a santidade do Senhor, o próprio Deus. Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso, sim? Pastor, então, duas coisas. Nessa questão da glória de Deus participar da glória de Deus, então, na verdade, Deus deixa, de uma certa forma, uma minúscula gotinha da glória dele, como no caso de Isaías, lá que encheu o templo, Salomão também, Deus falando com Salomão, não sei se foi esse caso, mas que as pessoas caíram, se prostraram diante de também a glória. E nessa questão de pecado, que você está falando, de resistência e tudo, me fez lembrar Zacarias, né, o pai de João, que o anjo falando com ele não creu, e aí ele ficou cego por um tempo, né? Mudo. Cego, mudo. Então Deuteronômio 32, 46 e 47 fala: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testificam entre vós. Então Moisés estava morrendo, ele não iria entrar, ia passar o cajado para Josué. E Deuteronômio é a repetição das leis, o que já tinha sido falado. Ele vem trazendo novamente Deuteronômio 40 anos depois, aproximadamente, no sentido de trazer a memória daquelas pessoas aquilo que iria ter que ser prestado atenção. Testifica entre vós, para que ordeneis aos vossos filhos. Nós não pedimos para os nossos filhos, nós ordenamos para os nossos filhos, da mesma maneira que Deus, Ele ordena sobre as nossas vidas. Eu vejo tanto pai frouxo, tanto pai móvel, em que você manda e o filho não faz. Entenda que a rebeldia de nós, seres humanos, ela é normal. Então a gente vai ler as escrituras algumas vezes, eu falo, vamos ler? Não, eu estou falando agora. Nós vamos ler agora. Não é? Agora. Se é com cara ruim, não importa, vai fazer porque eu estou ordenando. Tá? Para que ordenei aos nossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Mas como que as crianças elas vão cumprir a lei se você não lê? Se você não dá o exemplo? Aí depois você vai lá e fala: meu filho é rebelde, meu filho é desobediente, mas é lógico que você lê com ele. Ele vê você lendo? Ele vê você orando? Ele vê você meditando? Não vê. Para que ordenei aos nossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, nossa vida. Pastor, é interessante que fala que é a nossa vida, e se a gente for observar, a Bíblia ela dá instrução para todas as áreas, né? Como você ser um esposo, como você ser esposo, como você ser um cristão mesmo diante de você e Deus, como você ser filho, como você instruir os filhos, como você ser um profissional. Então, para tudo tem instrução na palavra, né? Com certeza. E as pessoas perecem porque acham que a instrução que ele precisa ter para educar o filho, ele tem que ver na internet, tem que ver com um filósofo, com um psicólogo, né? E não na palavra. E aí perece. Pastor, e nessa questão que você falou da prontidão,
na família, tem acontecido isso nos lares cristãos, a prostituição nos lares cristãos. Porque a educação que a gente tinha antigamente, hoje, infelizmente, os pais de hoje, os pais cristãos, não têm essa educação dos seus pais. Um simples olhar, o filho já. Na minha casa não. E a questão da bênção. Hoje em dia é tão difícil a gente ver essas coisas tão singelas, dividir a bênção. A educação é totalmente diferente. Na minha casa não é assim. Na minha casa, eu tenho, nessa época de pandemia, quantas vezes eu falei para minha filha, para ela estudar? Nenhuma. Pelo contrário, ela me expulsava do quarto porque eu fazia brincadeira, estou estudando agora. Nenhum momento, um ano e pouco de pandemia, quase 2 anos, nenhum momento, não tem problema nenhum de nenhuma sorte espécie. Por quê? Desde pequeno a gente vem educando a nossa filha. Ela tem as dificuldades dela, as rebeldias que eu tenho, mas ela entende, ela tem a mente, porque nós preparamos. Agora, se você não prepara a Júlia para ser uma criança temente a Deus, não adianta querer que quando ela tenha 15 anos ela seja, porque ela não vai ser. É por isso que eu tenho falado para as mães, e eu achei muito legal, uma coisa que eu ia falar depois. O Pedro estava lá entretendo a Júlia, eu falei assim, esse papel não é do Pedro, o Pedro tem que estar assistindo. Aí a Ingrid chegou, falou, senta aqui, e ela foi cuidar. Na verdade, o papel deveria ser do Wallace, não da Ingrid, porque o papel da instrução é do pai. E se a gente não ensina as crianças a andar no caminho certo, acha que aqui é um grande show, né? Brincadeira, as crianças correm para o lado e deixa, e está pintando, não fica prestando atenção. Mas ela é criança, a Júlia vai fazer 3 anos, ela já entende, ela sabe falar. Verdade. Ela ouve. Se você deixa ela brincando, ela vai ter a casa de Deus como lugar de brincadeira. Ela vai aprender quando? 6, 7 anos, vai ser mais difícil. Tem que prestar atenção, ouve o que o pastor está falando. Não é para ficar brincando com as crianças, batendo papo. As crianças, elas são saudáveis e ativas, elas se movimentam, normal, entendeu? Mas a obrigação dos pais é fazer o quê? Trazer essas crianças a essa condição. Eu ordeno que você faça isso, que você aja dessa maneira. A palavra de Deus não é algo inútil, é uma questão de vida ou morte, e espiritual. Se você trata a Bíblia como uma coisa vã, está desperdiçando a sua vida. Quantas pessoas fazem isso? Dentro da igreja, eu estou falando para cristão, não estou falando para o pessoal do mundo, estou falando para você. Em que você olha o seu dia e você sabe melhor do que todo mundo. O seu dia, quanto é separado para Deus? Do seu acordar até o seu ir dormir, quanto tempo é separado para Deus? Quanto amo a tua palavra e quanto eu me dedico a ela. Voltamos para a Aisla e Nicolas. Se o Nicolas não quiser ficar perto da Aisla, alguma coisa está estranha. Se ela não quiser ficar perto dele, aí eu quero ter meu tempo com as minhas amigas, eu quero sair, não é problema. A Rosane de vez em quando pega lá a bolsa e fala assim, eu quero sair com a minha bolsa. Quer ter o tempo, ela quer ter o tempo dela, mas não pode ser o tempo dela sozinha maior do que o tempo dela que tem comigo. Independente de eu trabalhar em casa. Entendeu? Tem que haver esse desejo de ficar junto, senão alguma coisa está errada. É a mesma coisa em relação à palavra. É a mesma coisa em relação à palavra. Se você não tem esse desejo da palavra, você não vai ler. Mesmo a nossa vida física depende da palavra de Deus, porque fomos criados por sua palavra. Salmos. André, quem é agora? Agora é eu. Não, agora é a menina. É você, menina. Salmos 33. Repita comigo. Salmos 33. Verso 6. Verso de número 6. Salmos 33. Os céus possuam palavras se quiseram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. A nossa vida depende da palavra de Deus, porque fomos criados por sua palavra. De novo, Menise. Os céus possuam palavras se quiseram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Tá? Já fiz esse exercício com as pessoas, com algumas pessoas aqui, mas vamos fazer juntos de novo. Gênesis capítulo 1. Gênesis, agora é eu, hein? Não, agora sou eu. Vai lá, André, Gênesis 1:3. 1:3. Nos diz assim:
disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus comanda que a luz seja criada. Só que ele falou o que? Uma palavra. João capítulo 1, verso 1. Evangelho de João. Senão seria epístola. João. É eu ou é o próximo? Pode ser você também. Você toma paciência aí. Vamos lá. João 1. Não pode? 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verbo é uma ação. palavra, uma ação, mas é uma palavra. Em Gênesis 1:1 falamos que ele falou uma palavra. Através da palavra foi criado. Tudo foi criado através de quem? Da palavra. De Jesus. Jesus era o quê? A palavra. No princípio era a palavra. No princípio era Jesus. De novo? Vamos lá. No princípio era a palavra. No princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E a palavra estava com Deus. E o verbo, a palavra, Jesus era Deus. Então nós temos a figura de Deus que comanda, e a figura de Jesus Cristo que faz acontecer. Executa. Ele executa. A função dentro da Trindade de Deus é mandar, de Jesus é executar. Ele executa, ele que faz. Então tudo que acontece, acontece através da palavra. Salmos 33:6 que a ministra leu, vou ler de novo. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército dele. Que exército? As estrelas. De novo, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles, as estrelas, os corpos celestes, tudo que foi criado. Quando você lê céus, é diferente de céus. O que é céus? Gênero. O cosmos, o universo. Agora, quando vocês tiverem alguma dúvida teológica, céus, né? Fazendo hermenêutica, pós-graduação. Né? Entendeu? Céus é a criação de tudo, é a caixona. Vamos dizer que tem uma caixa, né? Lembra de Jornada das Estrelas, que fala assim, aonde o homem nunca alcançou, não sei o que e tal? Pois é isso aí, essa caixona, céus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Tá? Todos os 7? Hã? Todos os 7? Todos os 7, inclui o metaverso também? Não, isso é heresia. Esse texto que você leu esse último versículo dos céus, que Deus com sua boca. Quem leu foi você. Ah, não, foi o André. Não, foi você. Você repetiu. Tá. Então, aí no Salmo 8 fala que Deus com os seus dedos, os céus são obras dos dedos de Deus. Então isso é figurativo? Figura de linguagem. Deus não pegou a massa assim. Modelando. A gente tem essa imaginação de Deus ir modelando a terra. Deus é espírito. Não tem como ele modelar nada com as mãos. Ele é espírito. Ele é espiritual. Hebreus 11:3. Daniel. Sabe ler, Daniel? Claro que sabe. Nós que sabe. Mais ou menos, caramba. A não ser o próprio homem que foi criado da... Não. Também foi da palavra. Figurativa aqui. Ele não pegou o homem, colocou assim, apertou. Não, no barro. Não. É figura de linguagem. Isso é figura de linguagem. Pastor, eu tenho que perguntar. O negócio dos céus. Tipo, vem, né? O universo, tá, os planetas. Aí depois vem o céu que Jesus, Deus, Santo. Terceiro céu. Esse terceiro céu sempre existiu, que é o local da habitação de Deus. Eu diria para você que foi o local original de todas as coisas. Tá? Nós temos o céu que nós vemos, nós temos o céu que os demônios habitam, e tem o terceiro céu que é o de Deus. Os demônios habitam em cima? Não é embaixo, não? Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Príncipe da potestade do ar. Vamos lá, não interessa aí, não vai? Daniel, o Hebreus. Mais empolgante que o metaverso. Hebreus 11:13. 11:3. 1, 2, 3. Pela fé,
Aqui, ó. Dele. Só isso aí. Lê alto, hein, cara? Só até aqui. Só até aqui, vai. Pela fé entendemos que foi o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sim. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, novamente a ação de Cristo aqui, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, não existia e passou a existir. E ele, Hebreus 1:3, vamos lá, agora o Wallace. O Wallace está com cabelo diferente, está com cabelo assim meio... O Wallace. Cabelo meio antífona. Hebreus 1:3. Ele, que é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ele quem? Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que ser? Deus Pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Por que os planetas não batem no outro? Por causa da palavra. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ele ter vindo na terra, vivido, morrido e ressuscitado e assunto aos céus, ele está sentado à direita da majestade. Quem é a majestade? Deus Pai, nas alturas. Tiago 1,18. Agora é o Pedro. Nossa vida espiritual começa com a palavra de Deus. Tiago 1,18. Estava em Hebreus, era só pular para frente. Não, mais alto. Vai, levanta aí. Segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Pois segundo o seu querer. Por que a Júlia foi gerada? Porque Deus quis. Porque Deus quis. 1,18. Pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que. Por que como que? Porque quem é a primícia? Cristo. Jesus. Como que primícias das suas criaturas. 1 Pedro 1,23. Vamos aí. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois fostes regenerados. Então você foi gerado, mas estava morto sem Cristo. Aí você foi o quê? Regenerado. Regenerado por o quê? Uma semente corruptível? Incorruptível. Quem é a semente incorruptível? Cristo. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente ou eternamente. Não apenas começamos a viver pela palavra de Deus, mas também continuamos a viver por ela. Mateus 4,4. Júlia? Leia aí, Júlia. Mateus 4,4. Mateus 4,4. Mateus 44. Mateus 4,4 é a gente. Jesus, porém, respondeu:
está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De N ainda, Deuteronômio 8:3. Tem que abrir? Ele te humilhou. Isso aí. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar e entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, esse versículo ele vem falando sobre o alimento da palavra tendo vida. Esse versículo ele aparece lá na tentação de Jesus no deserto, lá no texto de Mateus capítulo 4, verso 4, em que ele ficou 40 dias sem comer. E aí Satanás ele olha para Cristo e fala assim: Cristo, minhas palavras, Cristo, a palavra de Deus não está dizendo que ele vai sustentar aqueles que são filhos dele com alimento? A Bíblia não é verdadeira? Ele não está falando que não vai faltar alimento? Por que você não transforma essas pedras em pães? E aí ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se Cristo, na tentação do deserto, em 3 vezes ele foi tentado na palavra, em 3 vezes ele respondeu na palavra, será que você não precisa também da palavra? Pastor, literalmente, Cristo ficou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, correto? Lá eu também li, agora eu li também que Moisés ele ficou 40 dias, literalmente também. Nós temos 2 situações aí. Jesus Cristo ele ficou sem comer 40 dias, mas ele bebeu. E Moisés, aquele ali foi literalmente. Calma, filho, calma. Só relaxa o bracinho, só os bracinhos. Voltando, respira, senhor. Entendeu? Eu estou lendo. Jesus, eu sei que você está lendo. Ninguém percebeu. Entendeu? Jesus Cristo, o tempo dele de jejum foi cronológico, é literal. Ele foi para o deserto, levado por quem? Por Deus. Pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado depois de ser batizado. E ele ficou sozinho lá, talvez do lado do riacho. E aí ele ficou sem comer e ficou em oração. Literal. Moisés não estava no cronológico. Ele foi para o sobrenatural de Deus. Ele saiu do tempo humano cronológico para o kairós de Deus, porque ele não comeu nem bebeu. Mas foi literal. E como para Deus 1000 anos um dia é como 1000 anos, 1000 anos um dia, então são 2 segundos. Aí já não. Mas e para o povo de Israel que estava lá esperando? 2 segundos. 40 anos. Entendeu? Pô, imagina. Para Deus que anos? 40 dias, cara. 40 dias. 40 dias, eles ficaram esperando, ó. Ficaram esperando. E para Deus pode ter sido um minuto. Então, a condição do jejum, que é o que alguns eu já falei, você não pode ficar sem beber líquido mais que 3 dias. Senão você tem falência renal e você morre. No caso de Moisés, ele estava no tempo de Deus, então ele não teve esse tipo de dificuldade. Nossa vida física é criada e mantida pela palavra de Deus. E nossa vida espiritual é avivada e sustentada pela palavra de Deus. Então, tanto o nosso físico como o nosso espiritual tem que haver a manutenção através da leitura da palavra. Se você muda este foco, aí a palavra de Deus ela vai ser em segundo plano e você se preocupa muito mais com o quê? Comida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se eu não coloco o que procede da boca de Deus como prioridade, o que vai ser prioridade? O que eu como. E aí você vai ficar desesperado querendo o quê? Dinheiro. Para manter, eu não consigo, eu preciso, eu quero, e é o carro, e o negócio vai ter, não vai ter. Não é que você não vai ficar preocupado, volto a dizer, você fica, mas aí você tem que combater aquilo com o quê? Com a palavra. Você vem e fala, não, Deus ele nunca deixou faltar, nunca deixou, exceto exceções, sendo redundante. Quem já ficou, exceto exceções, quem já ficou sem um prato de comida por falta de comida? Ou não ter. Não ter. Entendeu? Pode ser que tenha tido algum caso desse tipo, não tem problema com isso. Tá? Há ações de Deus diferentes com cada vida, mas a regra é,
Se a gente perguntar para cada um de vocês aqui, talvez um ou dois tenham. Mas a maioria sempre teve um alimento na mesa. Sempre teve uma roupa para vestir. Um teto sobre a cabeça. Também não creio que algum de vocês tenha morado na rua. Pode ser? Pode ser. Então o Senhor, Ele nos dá essas certezas. Se você está passando por uma dificuldade, você tenha certeza de que Deus Ele vai agir. Porque o Senhor sempre vai prover. Se a pessoa estiver na escassez, Deus provê pelo menos o mínimo. Porque Davi falou que nunca viu um servo de Deus mendigar o pão. Sim, sim e não. Deus Ele pode agir de uma maneira mais dura com o filho dele, inclusive retendo essas coisas, mas sempre mantendo a condição mínima. Porque se ele tirar totalmente a mão, a pessoa falece. A pessoa joga a toalha. Mas a maioria das vezes nós temos abundância. Nós vivemos num país chamado Brasil, em que nós temos alimento à vontade. Nós estávamos lá embaixo comendo, entendeu? O André vai, eu quero comer o bolo, o pãozinho da rua. Nós compramos outro pãozinho que você trouxe, tem a manteiga, então tem o café, tem o bolo, nós temos abundância de alimento. Aí trouxe o cafezinho dela lá, egoísta, mas o cafezinho dela, entendeu? Foi o marido que me deu. Tudo bem, então. Assim, eu não quero, só vai ter só se você levar mais. Fala. Dentro dessa condição aí que você está falando de Deus prover, teve uma época que nós tivemos que morar na igreja porque a gente não tinha como pagar o aluguel mais, então a gente entrou na crise lá e fomos morar na igreja. Mas foi a época que nós estivemos dentro da igreja, a gente tinha mais alimento na despensa do que quando a gente morava na nossa própria casa. Por quê? Porque eu chegava com a irmã e falava: olha, irmã Vânia, eu passei no mercado e comprei isso aqui. Ô, irmã Vânia, Deus tocou no meu coração e fiz umas compras para vocês. Pô, chegava com um carrinho de compra, né? Coisa que a gente nunca foi acostumado a fazer compra assim, de 2, 3 carrinhos. Então é exatamente o que você está falando. Até mesmo quando a gente estava mesmo passando a necessidade, a gente teve o maná, né? Igual o povo do deserto. O importante não é você se focar em você ter a necessidade ou passar a necessidade ou não, e sim de Deus não ter abandonado. Porque se é necessário, Ele aperta o parafuso. Ele aperta o parafuso. Para que você possa entender a provisão de Deus. Ele aperta, não é uma coisa que. Uma coisa é você estar sob uma liberdade vigiada, e outra coisa é você estar à revelia. São duas coisas diferentes. Entendeu? A de Deus, Ele está ali e está olhando. Ele sabe qual que é a medida que tem que ir. Talvez um tenha que apertar mais, algum tenha que apertar menos, mas Ele sabe a medida de cada um. Vai, Wallace. Aquilo aí volta um versículo que já citou umas 3 vezes: você não é tentado além do que você pode suportar. Tá? Mas isso é para quem? Para os cristãos. Porque o que não é cristão, ele não suporta nada. Ele não consegue, entendeu? Porque depois que você passa por essas provações, como o Miguel está falando, aí você encontra um texto de presença de Deus e fala: nossa, verdadeiramente esse texto é real. E aí quando vem a próxima luta, você esquece e fica tudo de novo. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por esse tempo, na tua presença, te agradecemos, Pai querido, pela tua graça, pelo teu amor. Teu amor é real, a tua palavra é verdadeira, ela nos alimenta e nos guarda. Pedimos, Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, agradeço pela tua presença. A minha oração domingo pela manhã sempre são duas: que o Senhor Ele possa estar me capacitando no falar, para que eu possa ser um instrumento da vontade dEle, e também que você venha. Porque se você não vem, se você não ouvir, não há sentido. Vai continuar vindo a proclamação do Evangelho, mas não tem sentido. O objetivo é realmente que você ouça, receba o conhecimento, aplique na sua vida e divida com os outros. Ensine os outros, para que os outros também possam ser edificados. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.